Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 27 de março a 2 de abril. Segunda-feira, dia 27 de março, foi dia de São Ruperto, bispo. São Ruperto descendia dos Rupertinos, importante família que dominava, com o título de conde, a região do Médio e do Alto Reno. No ano de 700, com seus mestres, se sentiu impulsionado à pregação e ao testemunho monástico e foi a Baviera. Apoiado pelo conde Teodo de Baviera, fundou perto do Lago Waller, a 10 quilômetros de Salisburgo, uma igreja dedicada a São Pedro. O lugar, porém, não pareceu próprio para os fins de Ruperto, que pediu ao conde outro terreno, perto do rio Zalaxk, próximo à antiga cidade romana de Juvavon. O mosteiro que ali construiu, dedicado a São Pedro, é o mais antigo da Áustria e está ligado com o núcleo de Nova Salisburgo. São Ruperto é justamente reconhecido como fundador de Nova Salisburgo. Ele morreu no dia da Páscoa, em 27 de março de 718. Suas relíquias são conservadas na magnífica Catedral de Salisburgo, edificada no século XVII. Na terça-feira, dia 28, foi dia da bem-aventurada Gisela, rainha e abadesa. Nasceu Gisela por volta de 985, filha do duque bávaro Henrique o Briguento e de sua esposa Gisela da Borgonha. A 15 de agosto de 1038, festa da Assunção de Maria, a qual consagrara o país, faleceu o marido Estevão, e com o filho foi canonizado em 1083. Após essa morte, a viúva foi exposta indefesa às mais graves hostilidades da parte dos húngaros nacionalistas pagãos. Não podiam passar desapercebidas as qualidades espirituais e morais desta mulher, cheia de prudência e experiência. Foi eleita terceira abadesa princesa, governando a abadia até 7 de maio de 1065, quando morreu, sendo enterrada na capela de Pars da igreja abacial. A laje original ainda se conserva lá. Logo após sua morte, vieram peregrinos de todos os recantos, crescendo as romarias no decurso dos séculos. Quarta-feira, dia 29 de março, dia de São Segundo, um grande mártir. São Segundo é muito popular no norte da Itália, padroeiro de Asti e Ventimiglia. Grande parte das notícias são lendárias e antigas. Na metade do século IX, fala-se de uma igreja em sua honra. A lenda narra que Segundo era um jovem de família nobre, admirava o heroísmo de tantos mártires cristãos e visitava-os nos cárceres de Asti. Encontrou os santos Faustino e Jovita no cárcere. Diz a lenda que um anjo de Deus o levou até a prisão e recebeu lá mesmo o batismo. A água teria vindo de uma nuvem e logo após veio uma pomba trazer-lhes a comunhão. Faustino deu as sagradas espécies a Segundo para as levar ao prisioneiro São Marciano. Saprício descobriu a conversão do amigo e procurou por todos os meios fazê-lo abjurar. Não o conseguindo, fê-lo torturar e por fim mandou a decapitação, que foi executada em 30 de março de 119. Quinta-feira, dia 30 de março, dia de São João Clímaco, o abade. São João nasceu na Palestina e quando tinha a idade de 16 anos, abandonou a cidade natal para ingressar no mosteiro do Sinai, onde 4 anos depois teve a tonsura monacal. Passou 19 anos de vida monástica sob a direção de Santo Velho, que se chamava Martírio. Baseados em documentos autênticos, os estudiosos estabeleceram o ano de 649 para sua morte. Assim explica-se a influência de Gregório sobre a anacoreta do Sinai. Escreveu essa admirável obra ascética durante o tempo que passou na selva. Depois, arrancaram-no de lá para ser abade no mosteiro do Monte Sinai. O santo anacoreta acolheu por obediência o convite para transcrever as experiências de suas longas meditações sobre a prática das virtudes cristãs. Nasceu assim um dos mais lidos tratados de teologia ascética, que desde a primeira publicação teve grande difusão. Trata do caminho da perfeição na união com Deus por meio da caridade. São João Clímaco. Na sexta-feira, dia 31 de março, dia de São Benedito, um grande confessor.
Benedito, nascido em 1526 em São Filadélfio, nos arredores de Messina, era filho de pais descendentes de escravos levados para Sicília. Foi chamado Santo Moro por causa da sua cor preta. Guardando rebanhos, entregava-se à oração. Os maus tratos que recebia dos companheiros foram a ocasião para se voltar com mais fervor para Jesus, fonte de toda consolação. Aos 18 anos, com o fruto de seu trabalho, provia a si mesmo e aos pobres. Um jovem senhor, Jerônimo Lanza, vendo como o tratavam seus companheiros por causa da sua piedade, chamou-o para o eremitério em que vivia, e ele o seguiu. Tinha então 21 anos. A vida de Benedito tornou-se exercício contínuo de todas as virtudes, e Deus lhe concedeu o dom de operar milagres. Em 1589, caiu gravemente doente, e Deus lhe revelou que seu fim estava próximo. Na recepção dos últimos sacramentos, experimentou como que um antegozo das alegrias celestes. Morreu docemente no dia 4 de abril. Sábado, dia 1º de abril, dia de Santo Hugo de Grenoble, um bispo. Hugo de Grenoble estudou em Valência e em Reims, onde foi aluno de São Bruno. Com 27 anos apenas, foi nomeado bispo de Grenoble, por Gregório VII, e ficou no cargo por 52 anos. Foi excelente colaborador dos papas Gregório VII, Urbano II, Pascoal II e Inocêncio II. Ajudou na reforma da Igreja, na luta contra a simonia e a corrupção do clero. Foi um dos primeiros a dar exemplo da reforma pessoal e interior. Foi propugnador da vida monástica. Hugo de Grenoble foi um dos artífices na fundação dos cartuchos. Foi ele que acolheu São Bruno e deu-lhe a montanha da Cartucha. Aí ele repetiu o milagre de Moisés, fez jorrar a água da rocha. E hoje, domingo, apesar de ser domingo de Ramos, também é dia de São Francisco de Paula, o eremita. Francisco nasceu na Calábria em 1416. Foi o mais jovem fundador de uma ordem religiosa. Aos 13 anos, vestiu o hábito franciscano, mas depois de 2 anos, já havia desaparecido. Após alguns anos, um caçador o descobriu. A fama da santidade e dos milagres atraiu numerosos jovens desejosos de seguir seu exemplo. Fundou o mosteiro de Colsenza de São Francisco de Assis, os mínimos. Quem já atravessou o Estreito de Messina terá perguntado por que um dos ferbat traz o nome na proa, São Francisco de Paula. Há 5 séculos, um frade muito magro, pelos jejuns e longa viagem, pediu em vão a todos os barqueiros o favor de o transportarem para o outro lado. Como todos se recusassem, ele estendeu o seu velho manto sobre a água e velejou para o outro lado até o porto de Messina. O prodígio valeu ao frade a fama de milagroso e, no futuro, o título de santo padroeiro dos marinheiros. A vida toda deste grande santo está repleta de milagres. Aos três votos de pobreza, castidade e obediência, acrescentou um quarto, o do jejum quaresmal. Da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, pão, peixe, verdura e água. As duras penitências não lhe abreviaram a vida. 91 anos. Morreu na sexta-feira santa de 2 de abril de 1507 e foi canonizado em 1519, apenas há 12 anos depois da sua morte. São Francisco de Paula. Esses textos são do site católico Liturgia Diária, um santo para cada dia. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Vamos ouvir agora a música do Salmo da Liturgia de hoje. Meu Deus, por que me abandonaste?